A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Feitos de Deus. O meu nome é Fernando e hoje eu trouxe um testemunho, meus irmãos, da missionária Sheila Xavier. Então já desliga a tua mente das coisas aqui da terra, já entra na comunhão e vem comigo. Glorificar a Deus hoje é o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que o Senhor realizou na minha vida. Eu sou uma mulher que eu não venho de berço cristão. Na verdade, eu nasci em uma casa de uma mulher que, pelas histórias de família, essa mulher nasceu em uma encruzilhada. Ela foi dedicada aos demônios e essa mulher, por muitos anos da sua vida, o que comandava a vida dela realmente eram as forças malignas espirituais. E também filha de um homem que se dizia ateu, que dizia que o Deus dele era o trabalho dele, era o dinheiro dele, que o Deus dele era a força que ele tinha todos os dias para levantar e trabalhar. Porque se ele não levantasse para trabalhar, ele não teria provisão na sua vida. Então, em nível de fé, eu fui criada num ambiente muito diferente do ambiente das experiências que eu passei a ter com Jesus de Nazaré. Mas apesar do ambiente, ele não me proporcionar o conhecimento a respeito do Evangelho e das coisas e da revelação de Jesus Cristo, algo na minha casa marcou a minha vida e marca até hoje. Porque apesar dessa mulher ela não ter o conhecimento do Evangelho de Cristo, nem a salvação de Cristo, e muito menos esse homem também não ter fé, moral, ética, costume, princípios eram algo muito marcante dentro da minha casa. Dentro da minha casa, com toda a limitação que nós tínhamos, eu fui muito bem educada por esses pais. Na minha casa, apesar da condição espiritual dos meus pais, nunca nos foi permitido expressar alguns tipos de palavra. Nunca nos foi permitido alguns tipos de comportamento. E olha que não era sobre tanta pressão, porque se tem uma das coisas que eu e meu irmão nunca podemos reclamar a respeito da nossa casa, é que nós não tínhamos muita provisão em relação a alimento, em relação a veste, em relação a uma casa estruturada. Nós não tínhamos isso, mas amados, nós nos sentíamos muito amados. Eles não podiam nos dar tudo o que nós gostaríamos de comer, eles nos davam o básico. Vestir era aquela história de um vestido e uma sandália bem grande, né? Além do tamanho que deveria, porque só no próximo Natal é que poderia acontecer. Eu lembro-me até hoje da minha mãe comprando para mim, você não faça conta a respeito da minha idade, mas aquelas que são da mesma época que eu, lembram-se dos parapedos, que eram as nossas bonecas. Quando acontecia, porque eu tive muita boneca que era um pedacinho de pau e o cabelo era as farpazinhas da folha de bananeira amarrada com a linha de pipa do meu irmão. Mas como nós éramos amados e como a questão da educação, a questão de princípios morais e éticos envolviam a nossa vida. Eu tenho o costume de dizer que quando eu tive esse encontro com o Evangelho, eu já percebia que Deus sempre trabalhou e dentro da minha casa para nos ser favorável, nós nunca percebemos isso. Então eu tive essa educação na minha infância e esse incentivo, e eu tive um pai que para a época era um pai extraordinário, um pai que não se limitava só a colocar comida na mesa, mas um pai que sentava para conversar, e esse pai colocou algumas coisas na minha cabeça que me mantém até hoje. Eu lembro desse pai dizendo assim para mim: minha filha, mulher
ela precisa ter condição de se manter, seja em qual for a situação. A mulher, ela precisa estudar, ela precisa crescer, ela precisa ter uma estrutura, porque casamento, minha filha, são coisas muito incertas, e eu vejo muitas mulheres falidas porque investiram só no outro e não investiram em si mesmas, e essa mulher fica perdida no caminho, se submetendo a muita coisa. E eu ouvi esse pai dizendo assim para mim: aprenda tudo de casa que a sua mãe quiser te ensinar, mas eu não estou criando você só para ser uma dona de casa, eu estou criando você para ser uma mulher que vai se posicionar no seu tempo e que vai guerrear no que for necessário para sobreviver. Esse pai dizia isso para mim, e algumas vezes ele dizia: porque eu aceito uma mulher que chora, que sofre e que suporta um homem por amor, mas eu não aceito que uma mulher suporte um homem por causa de um prato de comida. Era isso que ele dizia para mim: eu estou te criando e você precisa entender o que é sofrer por amor e o que é sofrer só por uma necessidade. Esse homem, o tempo todo ele falava isso para mim, ele me motivava, ele olhava os meus cadernos, ele comemorava. Eu tive uma família que o tempo todo comemorava muito as minhas vitórias, tios que me abraçavam, e eu fui crescendo assim, crescendo sempre motivada a sonhar, crescendo sempre motivada a alcançar alguma coisa, com pouca coisa, mas sonhando em ser alguma coisa, com pouca coisa, mas esperando e entendendo que eu precisava buscar aquilo que eu sonhava. E foi justamente nesse caminho, eu muito inocente, porque na minha casa eu não passava de 10 horas na rua, eu fui conhecer o que era o que nós chamávamos na época de matinê, né? Ia para o matinê que começava às 3 horas da tarde e acabava às 5. Eu fui conhecer o que era matinê, eu já tinha 16 anos de idade, com horário para chegar em casa e tantas outras coisas que essa casa me exigia e que até hoje eu guardo como valores muito intensos que fizeram toda a diferença na minha vida. E ali estudando na escola de Nova Iguaçu, ali indo nesse caminho para a escola, eu conheci o diácono Flávio, que é o meu esposo hoje. Ele trabalhava ali naquela linha de ônibus, e eu ia para a escola. Só que o Flávio, ele é um homem que a mãe dele partiu há 3 anos atrás, fazem 3 anos esse ano. O Flávio, ele foi criado por uma mulher que partiu há 3 anos atrás com 82 anos de crente. Ele sempre foi criado no Evangelho. E ele conta para mim que com 15 anos, 16 anos, ele preferiu sair de casa por não aguentar as pressões que ele vivia por essa questão de querer estar na igreja, controlar. Olha só como são as coisas. Eu não venho de um berço evangélico e eu venho rodeada de princípios que nortearam a minha vida, e ele vem de um berço evangélico que tudo aquilo para ele era uma afronta. Ele se sentia totalmente preso com essa história de ser homem e ter hora para chegar em casa e ter princípios que ele precisava seguir. Então ele conta para mim que ele preferiu sair de casa e viver a vida dele. Para vocês terem noção, o Flávio hoje tem 49 anos de idade com uma filha de 32 anos. Então ele foi pai mais ou menos com 16 anos de idade. Foi quando ele teve, a Flávia, que é a filha mais velha. Então o Flávio agora sai de casa e ele vai viver a sua vida como ele quer. E eu, que não sou da igreja, encontro com o Flávio, que é um afastado da igreja. E ali emocionalmente eu começo a me envolver com ele. Eu sempre digo, e eu quero muito deixar isso bem claro aqui essa manhã, que muitas vezes por nossa inexperiência, e eu não vou falar só para as meninas, eu também vou falar para as mulheres, por nossa inexperiência, a gente tem a sensação de que a gente é capaz de mudar alguém. A gente tem a sensação que aquela pessoa pode ser mudada
moldada através única e exclusivamente de você. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me apaixonei pelo diácono Flávio, na vida em que ele estava e no caminho que eu não conhecia, porque a minha mãe até tentou ir para a igreja, mas ela não permaneceu na igreja. E eu lembro até hoje da declaração que ela fez, quando ela tentou ir para a igreja e ela ficou só alguns meses. Depois ela disse: não é isso que eu quero outro caminho. Eu nasci, fui consagrada para outras coisas. Então o diácono Flávio, nós começamos a nos relacionar. E quando nós começamos a nos relacionar, algumas verdades a respeito da vida dele vieram à tona para a minha vida. Mas eu acreditava que eu poderia mudá-lo. Eu acreditava que se eu fosse uma mulher, uma menina totalmente com um comportamento ético, moral que eu carregava, eu poderia transformar a prática dele. Eu poderia transformar os caminhos dele. Me envolvi com ele. Você sabe que no mundo a gente vai quebrando padrões, a gente vai quebrando princípios, e nessa história, por um tempo, diante de um tempo, nós passamos a morar juntos. Nós fomos morar juntos, nós arrumamos a nossa vida, tudo assim, muito jogado, tudo muito atropelado. Eu lembro até hoje a forma como meu pai, ele encarou tudo isso naquele momento, a forma como minha mãe encarou tudo aquilo naquele momento. E eu só dizia para o meu pai: mas pai, eu amo. E o meu pai dizia: mas você vai chorar um pouco. E eu dizia: pai, mas eu amo. E ele dizia: minha filha, se você ama, eu não posso mudar o teu sentimento, mas você vai chorar um pouco. E ali nós nos relacionamos, ali nós fomos morar junto, tudo muito confuso, tudo muito desarrumado. Eu com 17 anos eu já estava formada, eu já estava trabalhando, e alguns anos depois que nós estávamos morando juntos, eu tive a Flaviane, que é a minha filha mais velha, que faz 26 anos agora, esse ano. Eu tive a Flaviane, e ali a gente vai empurrando a vida, e eu fui deixando alguns sonhos para trás, alguns propósitos para trás, e nós fomos vivendo, e ele sempre muito dividido. Ele dividido entre uma casa que ele tinha, uma filha que ele já tinha, e um mundo que ele queria aproveitar, um mundo que ele queria viver, porque na verdade ele vem de uma casa de um pai que desenhou esse padrão, que o homem precisa ser mulherengo, o homem forte, ele tem muitas mulheres, um homem viril, ele tem muitas mulheres. E eu comecei a padecer algumas situações muito adversas para mim. Mas foi um tempo em que nós morando junto, ele decidiu voltar para Jesus. Então eu, na minha expectativa de uma mudança, quando ele diz: olha, eu vou voltar para a igreja, eu vou estar retornando para os caminhos do Senhor, eu falei: opa, então é uma possibilidade de uma mudança na vida dele, de uma transformação da minha história em relação a esse relacionamento. Nós nos casamos, nós passamos no mesmo dia pelas águas juntos, eu me batizei, ele também, e ali nós caminhamos por um tempo, e eu entendi naquele momento que eu queria aquele Deus que simplesmente resolvesse os meus problemas. Eu estou falando que naquele tempo, e essa semana eu pregava isso, eu me transformei num tipo, e hoje eu consigo enxergar, de alguém que leva a arca para a batalha só para vencer uma guerra, e se a guerra for vencida, depois volta a ser tudo que era antes. Eu estou falando de alguém que quer a arca só para vencer uma batalha, não tem nenhum relacionamento com ela, só quer para vencer uma guerra. E ali naquele período, mesmo com essa falta de conhecimento em relação a Jesus de Nazaré, o Senhor começou a se revelar para mim. Ele começou a se mostrar de uma forma muito especial. E eu lembro-me que alguns meses depois dele
está no caminho. Nós sofremos um embate dentro da nossa própria igreja, e eu não esqueço até hoje a primeira vez e a primeira forma extraordinária com que o Senhor se revelou para mim. Aquela noite, uns 4 meses depois do batismo, 4 ou 5 meses, ele havia pedido o pastor para fazer seminário, e o pastor criou uma situação para dizer para ele que a letra matava e que ele não podia fazer seminário, e aquilo veio como uma afronta para ele, e ele já saiu dali determinado a se desviar do caminho do Senhor. E eu lembro-me bem, talvez isso seja estranho para os crentes da atualidade, mas para os crentes daquela época nem tanto. Eu me lembro que eu me deitei no chão da sala da minha casa, e à noite o telhado abriu e eu ouvi a voz do Eterno, aquela voz como de trovão, aquela glória que eu nunca mais esqueci na minha vida. Não conhecia a palavra, não tinha conhecimento de palavra, eu só de repente deitada ali, eu via o telhado se abrindo, se formando um buraco no telhado, aquela glória que se manifestava, que eu não sabia que aquilo era glória ainda, e aquela voz que estremecia a minha alma quando se manifestava, e eu ouvi pela primeira vez algo da Bíblia que eu não conhecia, porque aquela voz gritava e dizia: ai daquele que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Aquilo foi o suficiente. Um varão desceu, me tocou de uma forma muito especial, e foi a primeira vez que o céu se abriu para mim, e ali eu entendi que Deus tinha algo muito mais profundo do que só querer me dar um milagre e resolver coisinhas da minha vida. Ali eu comecei a entender que esse Deus tinha algo mais profundo a realizar, e eu fiquei apegada a esse Deus, e muitas coisas começaram a acontecer. Ele se desviou do caminho, e todo aquele processo retorna àquela vida de adultério, prostituição, noite, bagunça, amigos. Eu na minha casa com uma filha pequena, e ali diante disso tudo ele decide ir embora de casa. Mas tem algo de muito especial que ficou marcado na minha vida, porque ele foi embora novamente de casa, me deixou com essa filha pequena, morando no meio da minha parentela. Eu não sabia nem que direção tomar naquele momento, e eu lembro-me que mesmo a gente distanciada, algumas vezes nós nos encontrávamos, e chegou um certo carnaval, eu falei: hoje, esse final de semana eu vou quebrar tudo, porque é desse mundo que eu venho, eu já estou longe da igreja mesmo, deixa eu saciar esse vácuo que está na minha alma no carnaval. Lembro-me que eu preparei tudo para a noite. Durante o dia botei uma camiseta, um shortinho bem pequenininho, e desci para comprar o que eu precisava para sair aquela noite. E quando eu desci, eu lembro-me que eu passei na frente, na porta da casa de uma mulher chamada Sandra. A irmã Sandra é uma ela vem dessa questão do véu, usava véu, né? E a irmã Sandra, depois que eu passo, ela manda me chamar, pastor Carlos. E quando ela manda me chamar, ela diz assim para mim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu falei: meu Deus, esses crentes me cercam. Aonde eu vou tem um crente falando alguma coisa para mim, e lá vem ela. E ela me disse o seguinte: olha, o Senhor manda te dizer que você já não é desse mundo há muito tempo, que você já não pertence a esse mundo há muito tempo, e que se essa noite você for para esse meio, ele vai te tocar lá, porque ele não te quer mais lá, ele não tem propósito mais, aleluia, nenhum propósito contigo lá. Ali eu fui entender o que o apóstolo Paulo, o que Tiago vai dizer, que Deus, ele tem ciúme daquilo que é seu. Eu não conhecia, não tinha dimensão do amor, e nem tinha dimensão de ciúme. Aí eu entendi que ciúme é esse, que zelo é esse, que depois que esse corpo é dele, ele não quer que seja cedido a nenhum outro Deus mais, aleluia. E eu
eu senti ali o cuidado de Deus. E naquela noite, naquela tarde, eu falei: quem sou eu para passar por cima da voz dele? Quem sou eu para poder ir para a rua, ir para o bloco, ir para a caminhada, se ele já falou que tem ciúme de mim? Eu não fui e permaneci ali. Eu lembro que o Flávio chegou e falou: e aí, tá pronta para sair? E eu disse para ele: não vai acontecer. E ele disse: por quê? E eu contei. Ele também afastado, mas conhecia Roberta, o que era Deus, o que era tratar de Deus. Então ele disse para mim: então ninguém sai, a gente fica por aqui mesmo, porque quem sou eu para desafiar uma ordem desse Deus? E alguns dias depois ela me convidou, eu comecei a ir naquela varanda, eu comecei ali buscar o Senhor, eu comecei ali a ser tratada, até o dia que eu decidi voltar, porque na minha alma ficou um vazio que só Jesus preenchia. Na minha alma ficou um vazio que eu podia sambar, eu podia requebrar, porque eu sempre digo que eu nunca bebi, nunca me prostituí, eu nunca fumei, mas dançar, o pandeiro não podia cair, que eu já achava motivo para me requebrar. Eu fui convidada para ser passista de escola de samba, eu ia para baile de charme, eu parava o baile de charme sambando, olha só que coisa, né? E eu me sentia naquilo tudo. Só que quando, aleluia, Jesus veio e se revelou para mim daquela forma tão especial, e revelou aquele ciúme, que eu comecei a caminhar, eu entendi que ele tinha um propósito para comigo. Eu entendi, eu retorno para o caminho. Só que é bem verdade quando a Bíblia vai dizer que as trevas não compactuam com a luz. O Flávio desviado, querendo noite, querendo festa, querendo vida, e eu querendo Jesus. Ele diz: agora mesmo que não dá, fica você com Jesus aí que eu vou viver a minha vida. Olha que coisa terrível e tremenda e maravilhosa ele fez. Ele disse para mim: fica com Jesus, porque eu vou viver a minha vida. E tem coisa melhor do que ser, aleluia, aleluia, tem coisa mais terrível de que, apesar de muita gente ter ido embora, Jesus permanecer conosco. Fica com Jesus. E eu disse: nossa, eu vou ficar com Jesus. Já que você quer ir embora para viver a sua vida, eu vou ficar com Jesus. Eu não sei o que ele tem. Eu já sofri uma decepção, porque quando eu casei e eu me batizei e ele foi embora, eu já tive esse primeiro desvio, porque eu me senti desapontada, decepcionada, porque havia uma série de promessas para mim e nada daquilo tinha acontecido. Agora eu me via abandonada, eu me via totalmente rejeitada, eu me via uma mulher crente num quintal que não tinha crente nenhum, uma família e numa parentela que não tinha crente nenhum. Eu me afastei do samba, da noite, das danças, mas todo domingo, quando acabava o futebol, tinha samba na varanda da minha mãe, tinha bebida, tinha festa. Agora sem marido, e ouvindo uma mãe o tempo todo dizer assim para mim: fogo de palha, você é muito nova para estar perdendo a sua vida por causa de um homem. Você é muito nova. Marido, minha filha, a gente acha quando a gente quer. Marido a gente acha, e você é nova, uma moça nova, bonita, com esse corpo, com esse molejo, vai para o samba, vem para a noite, daqui a pouco aparece um outro marido. Mas ela não entendia que marido era esse, que eu não conseguia me desligar mais. Ela achava que eu não estava conseguindo viver ligada no marido da terra, porque ela não sabia que eu já tinha encontrado o marido no céu. Ela não sabia que não era por
por causa do Flávio, é por causa do contato que eu tinha tido com Deus. Ela não entendia que o que aquele Deus falou para mim, e a forma como aquele Deus, aleluia, se revelou para mim foi tão envolvente, que agora o samba não era mais importante, porque na hora da minha dor, eu sentia um marido chamado Jesus me abraçar, me acolher, me instruir, me direcionar, e o tempo todo ela dizia: sai disso, larga esse negócio de crente, larga esse saião de largo, larga essa Bíblia e vem para o samba, porque você ainda tem muito para viver. E eu sofri aqueles desafios de estar trancada dentro da minha casa final de semana, enquanto o samba comia na varanda. Desafio de saber que eu criava agora uma filha sozinha, enquanto o homem se divertia pelo mundo. O desafio de manter a responsabilidade de ser chefe da minha casa, responsável pela minha casa, por minha casa. Muitos desafios, mas no meio de todos esses desafios, o meu amado, ele foi a minha rocha, a minha cidadela, o meu alto refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação. E eu lembro-me que quando eu me encontrei totalmente sem saber para onde ir, quando tudo realmente chegou ao fundo do poço, eu caminhando e eu sabendo, sem saber o que fazer. Eu lembro-me que eu me tranquei certo dia na minha casa, e eu falei: eu não sei como vai ser, nem se eu aguento vencer esse desafio que está diante de mim, mas o que é que o Senhor vai fazer na minha vida e como eu sobrevivo a isso tudo? E eu lembro-me que naquele dia, sentindo dores, porque, irmãos, o nosso tempo hoje aqui é muito restrito para a gente tratar algumas coisas, mas hoje, por muitas vezes, eu trato de mulheres que são ou que foram traídas. Uma mulher que é traída, que foi traída, ela carrega alguns sentimentos na alma dela terríveis, porque tudo que tenta convencer dessa mulher é de que ela não é nada, ela não tem valor, esteticamente ela é imperfeita, e o inimigo, ele atinge a alma com muitos dardos. Então eu me sentindo nada, eu me sentindo uma porcaria, eu me sentindo sem valor, eu me sentindo rejeitada, eu me sentindo abandonada, olhando para outras pessoas e dizendo: outras pessoas então são melhores do que eu, como que pode ter, é melhor. Eu olhava para alguém e eu dizia: poxa, é melhor do que eu, não é possível, porque a minha alma estava totalmente atacada. E eu lembro que um desses dias, trancada na minha casa, no meio da minha dor, eu clamei ao Senhor e falei: Senhor, se o Senhor não me direcionar, eu acho que eu não aguento viver isso, porque eu tenho muitas propostas, mas eu nego todas por causa do amor. O meu negócio agora é contigo. E eu lembro que naquele dia, a palavra que o Senhor falou para mim no meio da minha dor foi: cresce. A palavra que o Senhor falou para mim foi: cresce. E eu não entendi. Cresce? Como assim cresce? Estou na prova, sem marido, sem emprego, sem direção, sem propósito, autoestima. Que negócio é esse de cresce? O Senhor novamente repetiu para mim: cresce. E eu não entendia, cresce como? Aí Deus começou a conversar comigo e primeiro me disse: vou te tirar da ociosidade, porque ociosidade intensifica a dor. Eu vou acalacerbinácia, calablácia, eu vou te ocupar no tempo da dor, porque a dor não vai ser o teu foco vai ser o crescimento. Eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer no tempo da dor. Eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer no tempo da rejeição. Eu vou mostrar para você o que eu faço na vida de um abandonado que é fiel a mim. Eu vou te fazer crescer. Tá doendo, mas essa dor vai te fazer crescer. Tá doendo, mas essa dor vai mudar a tua história. Tá doendo, mas eu vou te mover de uma forma toda natural. Aleluia!
Segure por favor a mão da tua irmã e diga para ela: quem está no processo não pode ficar ocioso, porque ociosidade intensifica a dor, e Deus quer te ocupar, porque tu precisa crescer para o dia da vitória. Segura de novo a mão da tua irmã, diga para ela: sai dessa ociosidade, você precisa se ocupar. Diga para ela, para ele: desocupada, você foca no problema, mas ocupada com Deus, você foca na vitória e nas possibilidades. Não tem. Jesus disse para mim: você não vai ficar chorando em casa pensando no abandono. Eu não vou te deixar dentro de casa lamentando traição, se desqualificando. Não, eu vou te fazer crescer. Você vai aprender que no meio da dor se cresce. Eu vou tirar o teu tempo de ociosidade. Eu vou te ocupar. E eu não entendi nada. O Senhor vai me ocupar? Como o Senhor vai fazer, irmãos? Eu passei em 4 concursos públicos. É por isso que até hoje eu entendo que o meu serviço é mistério na mão de Deus, porque quando eu tentei deixar, Ele gritou para mim: não abra a porta, não feche a porta que eu abri. Não feche a porta que eu abri. Passei em 4 concursos públicos e Deus dizia para mim: agora escolhe. Agora escolhe, porque eu te quero ocupada e crescendo. Porque no dia da bênção, esse homem não vai te encontrar do jeito que ele te deixou. Cresce. E eu ali fiquei pensando: e agora? 4 concursos, escolhe o que você quiser, sai de onde quiser. Eu já trabalhava numa escola particular. Sai de onde quiser, vai para onde quiser, arruma a sua vida. O que você decidiu, assina embaixo. E o tempo todo Jesus dizia para mim: cresce. Vem para a autoescola. Vem aprender a dirigir. Cresce. Vai fazer faculdade. Cresce. Vem pregar minha palavra. Pregar a palavra, sim, pregar a palavra. Eu vou te ocupar. Você não vai ter tempo para ficar lamentando perda. Você não vai ter tempo para ficar buscando argumentos humanos para resolver aquilo que só eu posso resolver. Você não vai ficar com tempo abastado para ter a tua mente, as tuas emoções minadas. Não, vem comigo. E eu sentia Deus me trazendo e dizendo: eu vou acrescentar na tua vida, e é no tempo da dor. E ali fui para a faculdade, e eu lembro que na época os pastores diziam: esse negócio de você na faculdade do samba que você vem não vai dar certo não, hein? Porque toda sexta-feira tem um pagode lá naquela faculdade. Ele não sabia. Mas o jeito que ele tinha se revelado para mim já tinha me amarrado para sempre. E eu ali fui vivendo aquela vida, crescendo, conquistando, avançando e aguardando uma promessa. Porque a promessa era: se você aceitar o meu propósito, eu vou entrar nesse casamento. Porque no dia que eu fui me casar não foi profeta. No dia que eu fui me casar, a mesma voz que abriu o telhado falou comigo. E essa voz, eu no carro indo me casar, para me batizar,
E eu perguntava: o senhor está nisso comigo? E eu ouvi a voz dele, dizendo: eu tenho propósito nesse negócio. E eu ali abracei aquilo que o Senhor tinha propósito. Eu fui crescendo em Deus, crescendo com Deus e crescendo para Deus. Muito interessante isso. Crescer em Deus, com Deus e para Deus. Crescer com Ele, porque tem gente que começa a crescer e deixa Ele de lado. Crescer nele, crescer com Ele e crescer para Ele. E ali eu fui galgando, acontecendo, e eu ouvia Jesus dizer assim para mim: se você aceitar o meu propósito, eu vou entrar na vida daquele homem, eu vou lavar, mudar as vestes, vou libertar, e eu vou te dar marido, e eu vou te dar pai para os teus filhos e chefe para a tua casa. E eu olhava para ele e não via nada. O Flávio, ele não gosta muito de alguns detalhes da vida dele, mas o Flávio era totalmente envolvido com prostituição, com adultério, com vida errada, de crime, envolvido com gente difícil, totalmente envolvido. E cada vez que Jesus falava, menos eu me interessava por ele. Chegou ao ponto de eu entender como que vai ser isso. Eu não quero esse homem mais. Eu não quero esse homem. Eu não gosto mais dele. Eu não tenho sentimento por ele. Como que vai ser isso? Como é que eu vou ver um casamento restaurado de uma pessoa que eu não quero ver pintada na minha frente? E era incrível, pastor Carlos. Porque enquanto ele aprontava lá, Jesus me revelava aqui e ainda dizia para mim: clama por ele. Eu dizia: que desaforo. Eu dizia para Deus: isso é um desaforo, Senhor. O Senhor está dizendo que eu que estou aqui, criando a minha filha, vivendo a minha vida, ainda preciso interceder por esse camarada, na condição que ele está. E o Senhor dizia: eu já te disse, intercede por ele. Eu tenho experiências de Flávio estar programando coisas lá com os parceiros dele, e eu pegar o telefone, ligar e dizer para ele: olha, não vai não, hein? Porque se você for, você não volta. E eu dizia: que negócio é esse? E outra coisa: Senhor, tá bom, eu oro, vai ser meu amiguinho, meu coleguinha, mas eu não quero mais. Ferida, machucada. Eu não queria. Eu falei: Senhor, sabe o que eu quero? Já que o Senhor já está comigo, caminhando, me fez crescer, eu sustento a minha casa, eu sustento a minha filha, eu tenho minha faculdade, deixa eu ficar quietinha com o Senhor aqui, porque nem outro marido eu quero. Nem outro marido eu quero, porque eu já entendi o que é homem. Nem outro marido. Eu estou falando, irmãos, de uma criação que eu tive, de uma mãe que sofreu muito ao lado do meu pai e dizia: outro homem eu não boto dentro de casa. Para quê? Para mexer com as minhas filhas? Não era essa facilidade que a gente vê hoje, que termina ontem e já tem outro dentro de casa. Não é isso. E eu dizia: não coloco outro dentro de casa, não. Deixa eu ficar com o Senhor e com a minha filha, está muito bom, e assim a gente vai vivendo. Afinal de contas, todos os dias era mensagem de ameaça de morte, então eu até achava: meu Deus, acho que eu vou ficar viúva. Porque era muita ameaça de morte. E o Senhor dizia: não será assim. Se você, olha, eu quero que você fique bem atento, porque Deus nunca me obrigou a permanecer casada. Ele não me obrigou, Ele me deu uma proposta. Ele me fez uma proposta.
Se você aceitar e confiar que eu posso entrar, trabalhar, transformar, te dar marido, dar pai para os seus filhos, te dar companheiro, olha o que eu vou fazer. No tempo eu arranco ele de lá, transformo ele, é ele que vai te levar de um lado para o outro para pregar a minha palavra. Você está vendo um caído, mas eu estou olhando um servo, e eu tenho propósito com ele. Se você confiar, eu farei essa obra. Se você confiar, eu entro. Se você confiar, eu trabalho. Se você confiar, eu vou movendo. E eu falei, vou ficar no Senhor, não quero ninguém mesmo, então vou ficar no Senhor. Eu vou confiar e viver para o Senhor. E o chamado dentro disso tudo foi muito forte, porque nasce nesse tempo da dor. É nesse tempo da dor é que Deus começa a se revelar para mim de uma forma muito profunda. E pastora Helena, é a primeira vez que eu conto isso tudo dessa forma assim. Eu conto pedaços, mas nunca tudo. E eu comecei na madrugada a orar, buscar, me consagrar para resistir ao tempo de adversidade, para permanecer de pé. E começou a acontecer comigo que eu deitava para dormir, na madrugada eu sonhava com a Bíblia aberta e um foco de luz em cima de um texto. E eu acordava, abria aquele texto com aquele foco de luz que foi me direcionado, eu lia, e as inspirações, elas vinham ao meu coração. Eu tenho experiências muito fortes em relação à palavra, porque a Cida, ela trabalha comigo, agora ela está aposentada, né? Mas ela trabalhou comigo muitos anos ali na escola que eu trabalho em Tinguá. E a Cida sabe do tempo que eu saía 11h45 de Tinguá para pregar 1 hora na escola ali em Coelho da Rocha. Então eu jejuava, e o dia do meu jejum, eu entregava meu jejum dentro do ônibus. Eu ia orando de lá até Coelho da Rocha, falando, entregando e falando com Deus. Eu lembro-me bem que eu não tinha, foi o início de muitas experiências com a palavra que Deus me deu. E eu lembro que eu estava dentro do ônibus, lendo Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, entregando o meu propósito, e eu falei assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Espírito Santo, o que significa isso? E ele foi conversando comigo e me ensinando aquela palavra até o horário de eu descer. E eu me surpreendi, pastora Helena, porque hoje nós temos muitos recursos teológicos que nos ensinam cultura. Ele contou para mim cultura, eu nem sabia que havia estudo sobre cultura bíblica. Ele me explicou tudo e me contou a cultura. E Deus começou a se revelar de uma forma muito especial por meio da palavra. E Deus dizia para mim: eu vou te usar, eu vou te ensinar o que o homem natural não consegue ensinar, porque eu tenho um propósito contigo a respeito de famílias. Famílias serão edificadas a partir do milagre que eu quero realizar dentro da sua casa. E foi assim que nasceu esse ministério no tempo da dor. Como pode? No tempo da dor nascer um chamado, brotar um chamado, acontecer um chamado. E eu vou te dizer que no meio de tantas guerras, a melhor hora do dia para mim era quando eu subia ao altar. E até hoje é assim. No ano de 2014, eu tive 2000, não me lembro bem agora, 2000 alguma coisa. Eu tive um acidente de carro. E depois desse acidente de carro, indo para Tinguá, né, Cida? Eu tive esse acidente, eu capotei com o carro. E depois desse acidente, eu tive muitas limitações na minha mente. Mentalmente, eu sou uma pessoa completamente limitada quando eu não estou no altar. É uma coisa incrível. Aquele acidente revirou e trouxe várias questões para a minha vida, emocionais, psicológicas.
E hoje, todo dia, eu ouço o Flávio dizer assim: minha filha, eu termino de pregar, eu desço, abraço ele, a gente vai conversando para casa. E ele disse assim para mim: toda vez que você prega, eu tenho convicção que esse Deus é sobrenatural. Porque com a limitação que você tem na tua mente no dia a dia, ninguém nunca que convive com você, pelo menos uma semana, acreditaria que você seria capaz de pregar o que você prega. Pelas limitações na minha mente. Mas o mistério com Deus, da parte de Deus comigo, é um segredo muito profundo. Há poucos dias uma mulher foi usada para mim dizendo: tem um varão que ele fica posicionado lá na sua cozinha. E quando você senta naquela mesa, ele anda de um lado para o outro em volta de você. E conforme ele anda ali em volta de você o tempo todo, porque aliás, ele fica te esperando. E quando ele anda ali o tempo todo em volta de você, ele te dá coisa que você sabe que no natural você nunca teria acesso. Ele te conta coisas, ele te revela, ele te direciona coisas que no natural você nunca seria capaz de produzir. É assim mesmo. Eu sento naquela mesa, eu pego a minha Bíblia, alguns livros, algumas coisas, e eu digo para ele: eu sou tão limitada, e tu sabe que eu esqueço até onde eu boto a chave. Tu sabes que há algum tempo eu fui proibida de andar sozinha, que eu poderia me perder. Você sabe que há algum tempo atrás eu fui proibida de dirigir, porque eu poderia provocar um acidente por falta de atenção, de concentração. Se o Senhor não vir comigo, eu não tenho nada para dar para ninguém. Se o Senhor não entrar, eu não tenho nada para oferecer para o teu povo. Eu até hoje não entendo esse mistério. Há poucos dias um irmão me perguntou: qual foi o livro que você leu para tirar isso? Eu disse: o livro foi sentado na mesa pedindo misericórdia. Foi assentada na mesa chorando e dizendo para ele: se tu não me contar, eu não tenho o que dizer, eu não tenho o que falar. Não tem livro, não tem teologia, não tem seminário. Se o Senhor não vier me dizer o que esse povo precisa, o que eu preciso dizer, eu não tenho nada para dar. Porque o que eu leio no natural, com 30 minutos eu esqueci, mas o que tu me conta eu não esqueço. É um mistério muito profundo, irmãos, porque no natural eu não era nem para estar no altar, eu era para estar dominada por tarja preta, porque o acidente provocou coisas terríveis no meu cérebro, limitou o meu cérebro, a minha capacidade de raciocínio. Me tiraram de sala de aula dizendo que eu era incapaz de estar ali. E de repente vem Deus no meio dessa tempestade e diz: a tua mente é minha, os teus sentimentos são meus. Eu disse que faria uma obra. Eu rasgo o céu e te revelo que livro não revela. Eu rasgo o céu e te conto que no natural você não saberia, porque tu foi gerada para essa obra. Eu estou te dizendo que quem comanda a tua caminhada e quem comanda os propósitos na tua vida sou eu. Oh, aleluia! Aleluia! Eu quero que você segure a mão da tua irmã, porque Jesus está me dando uma ordem agora. Diga para a tua irmã: Jesus entra hoje nas tuas impossibilidades. Jesus entra hoje nas tuas impossibilidades. Por conta de um propósito, Ele entra hoje nas tuas impossibilidades. Ele está dizendo: essa guerra não te tornará ineficaz, porque quando eu
Senhor disse que tinha um propósito contigo. Eu tenho a vitamina que você precisa, o conhecimento que você precisa, a estratégia que você precisa, a direção que você precisa. É só confiar. Adore a Deus, adore, adore, porque é Ele que nos capacita. Adore, porque Ele é o nosso professor. Adore, porque é Ele que opera maravilha em nós. Adore. Eu aprendi com esse Deus. E do alto Ele estendeu Ele a mão e me tomou e tirou-me de muitas águas. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Quem é que pode entender esse amor? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza da corça e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ele me deu o escudo da sua salvação e a tua direita me susteve. Alargou sobre os meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. E depois, quando chegou o tempo, 7 anos, eu lembro que teve um dia que o Senhor disse para mim: é o tempo, é a hora de arrumar a tua vida. E o Flávio me ligou na madrugada e fez uma pergunta para mim: há possibilidade da gente reconstruir a nossa vida? E eu falei: Deus já tinha conversado comigo antes, meu filho. Então vem para casa e vamos ver o que Deus tem para fazer. Ele voltou para casa. Ainda teve um tempo assim de muito aperfeiçoamento. E eu posso dizer para você que hoje eu conto tudo isso como uma mulher que foi curada por Deus. Eu não tenho dores, na minha casa passado não existe. Na minha casa o que existe é presente, é alegria. Vem para cá, meu amor. Pode, pastora? Vem para cá. Vem, Ana Júlia. Deus entrou na minha casa. Deus entrou na minha família. Deus me fez hoje, me deu além do que eu muitas vezes acho que eu tenho direito. Deus realmente mudou o Flávio. Hoje eu tenho um amigo, um companheiro. Ele cuida de mim, irmãos. Tem hora que chega a ser chato. Tem hora que eu tenho que empurrar. Vou contar isso para elas. Ai, varão, vai para lá um pouquinho. E ele me aperta, não, vem para cá. Só Deus pode fazer isso. Porque Deus pode sim tirar sentimento e botar sentimento. E hoje a minha casa é o lugar para onde eu mais quero voltar. Para onde mais eu quero voltar? Eu viajo, a pastora Helena sabe, a gente vai para hotéis luxuosos, lugares tão acomodados,
mas para mim não tem lugar melhor do que a minha casa. E hoje a minha família, os meus parentes sabem que Deus é poderoso para entrar na casa, mudar coração, mudar vida, mudar trajetória. E o tempo é muito pouco para eu te contar tanta coisa. Aí fechou com isso aqui. Olha que coisa linda. E eu não queria. Quando eu soube, porque eu disse: Deus, eu sofri tanto para ter outro filho, uma filha só eu dou conta. Porque isso é muito importante, eu dou conta. Com uma, eu tenho meu trabalho, já criei uma, eu dou conta. Jesus, você ainda não entendeu. Apesar de tudo, tem coisa que você ainda não entendeu. Não é você que dá conta, sou eu que dou conta por você. E eu vou te dar sim uma criança. Será uma outra menina, porque essa menina vai ensinar para ele a ser pai, porque ele nunca foi pai. Essa menina vai mostrar para ele o que é ter família, o que é ter pai, o que é projetar um futuro. Ele vai sentir através dessa menina o que ele não sentiu com nenhum outro. Ela vem como presente. E quando eu soube que estava grávida, eu fiquei apavorada. Nossa, agora não vai ter mais ministério, porque como se tem ministério cuidando de uma criança? E Deus falou para mim: alguma vez eu dei alguma coisa aos meus filhos que lhe impeçam como impedimento, que lhe sirvam como impedimento? Ela não vai impedir o que eu tenho contigo, ela vai acrescentar. Já tomou banho em banheiro de igreja, já mamou em seio de um monte de irmã. Porque enquanto eu pregava e ela abria a boca, a irmã vinha: deve ser fome, a mãe está pregando, só mama no peito, a irmã, pá! E ela está aqui cheia de saúde para a glória de Deus. Porque Deus é poderoso para mudar histórias dentro de casa. Eu quero que você segure a mão do teu amigo, porque eu vou liberar uma palavra. Diga para esse amigo e para essa amiga: Deus vai tratar com alguém, aleluia, para te ser favorável. Deus essa manhã está indo ao encontro de alguém. Deus vai conversar com alguém, Deus vai chamar alguém pelo nome. Deus vai, por quê? Porque tem um fiel chorando. Vem pra cá, pastora Helena, por favor, fique de pé se você puder. E esse foi mais um testemunho aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like para ajudar esse humilde canal. Se inscreva para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Comente e compartilhe para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.